Bom, pessoal, eu vou interromper um pouquinho aqui os profetas que eu estava falando. Eu vou falar um pouquinho sobre Caim e Abel, porque eu falei na live que eu ia fazer um vídeo mostrando sobre a transposição, né? Por que essa história aqui seria uma transposição e é só uma história, né, de Caim e Abel. Em Gênesis 4, nós temos a história do primeiro homicídio, a história de Caim e Abel. Caim mata seu irmão por inveja, porque Deus se atentou mais para a oferta de Abel. Aí Deus coloca uma marca em Caim para que ninguém possa lhe fazer mal. Eu acho que todo mundo conhece a história, né? Todos os elementos dessa história mostram que ela é uma transposição. Vamos ver por quê. Primeiro, o texto sugere que já vinham outras pessoas e até uma cidade. O que quebra aquela narrativa lógica, né, cronológica, lá de Adão e Eva, porque só tinha 4 pessoas na Terra, como é que já tinha outras pessoas, cidade, etc e tal. Que nem aqui, ó. Caim fala para Deus: e será que todo aquele que me achar me matará? Quem que poderia achar ele e matar ele? Adão e Eva? Porque segundo o capítulo anterior não tinha mais ninguém na terra. Aí Deus fala: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. Então, se só tinha 4 pessoas, as únicas pessoas que podiam matar ele eram os pais dele, então não teria sentido. E aí Caim foge, né? E ele sai da face do Senhor e vai para a terra de Nod. Ou seja, dá a entender que já tinha um lugar chamado Nod. Ué, tinha algum lugar já? Tinha alguma cidade? Inclusive é do lado oriental do Éden, né? E se eles foram expulsos do Éden, como é que tinha tudo isso daqui lá? Porque o Éden era ali na terra, né? Que nem eu falei, na Mesopotâmia. Então é claro que isso aqui dá pra ver por esses detalhes, pessoal, que isso aqui não é a ordem cronológica do texto lá de Gênesis 3, de Adão e Eva. Que isso aqui é uma história posterior, onde já tinha pessoas, cidades, já tinha... Tudo isso já tinha na parte de Caim e Abel. O texto sugere que o homem já dominava a prática de agricultura, o que seria improvável, né, para os primeiros habitantes da terra. Demorou anos para o homem desenvolver a agricultura. O texto fala que Caim se casou. Com quem? Okay. Conheceu Caim a sua mulher e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Tá, quem que era a mulher de Caim? Eu sei que os evangélicos vão dizer que era a irmã dele, né? Aí eles toleram até o incesto, né, para validar a historicidade da Bíblia. Mas só que a Bíblia não menciona que Adão e Eva teve outros filhos. E a irmã dele foi embora com ele para essa terra porque se foi ele que foi amaldiçoado. Então, fica um monte de perguntas aí sem respostas, entendeu? E dá a entender também que eles, né, Abel já tinha filhos aqui, ó. E disse Deus: a voz do sangue do teu irmão clama a mim. A voz do sangue, como é que um sangue clama? É porque isso aqui eram os descendentes de Abel. Então Abel já tinha filhos e descendentes, mesmo com 4 pessoas na terra? Seria improvável, né, pessoal? E depois o texto dá a entender que Caim foi morto pelo seu tataraneto, né, o que seria improvável. Porque aqui no capítulo 4, ele fala que Lameque matou um homem. E ele foi castigado 7 vezes 7, ou seja, dá a entender que ele matou Caim. Só que esse Lameque, dentro da genealogia de Caim, ele é o tataraneto de Caim. Ó, que Caim gerou Enoque, que gerou Irade, Meujael Metusael e aí Lameque. Então seria um absurdo cronológico isso aqui. E depois no capítulo 5, a narrativa continua a partir de Adão e Eva, que seria o texto original, como se Caim e Abel nunca tivessem existido, o que demonstra que é uma transposição. Aqui, ó, este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus o criou o homem, a semelhança e Deus o fez, homem e mulher os criou. Então no dia que Deus fez o homem, a sua semelhança, imagem e semelhança, macho e fêmea, etc., esse homem gerou um filho, a sua imagem e semelhança, e pôs-lhe o nome de Sete. Cadê Caim e Abel aqui? Não tem, porque essa aqui devia ser a sequência original do capítulo 3. Porque não tem nem Caim nem Abel aqui. No dia que o homem foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança, macho e fêmea, ele gerou um filho e chamou Sete. No capítulo 4 de Gênesis, o termo Adão, ele é acompanhado de um artigo definido, que seria o em português. Esse aqui em vermelhinho, aqui, ó, tá vendo? O Ha-Adam. Enquanto que no capítulo 5 não. Aqui, ó, em amarelinho, ó, só tem Adão. Mostrando a diferença entre um homem chamado Adão, que seria isso aqui, ó, Adão, que seria o nome próprio, e o homem no geral, o ser humano, a humanidade, que seria isso aqui, ó, Ha-Adam, a humanidade, e não o homem. Então quando o Adão está acompanhado com esse artigo, que nem aqui em vermelhinho, é a humanidade, é o gênero humano, e não um homem específico, tá bom? Então no capítulo 4, o homem é o ser humano no geral, aqui, ó, no geral, é uma metáfora do ser humano. E no capítulo 5 é o nome próprio, Adão, que seria a continuação natural do capítulo 3. Por isso, no capítulo 4, Eva fala que ganhou um filho de Deus, do Senhor, e não de Adão, porque ali eram metáforas. Aqui, ó, capítulo 4. Alcancei do Senhor um homem. Ué, ela engravidou de Deus? Não, ela. Mas aqui é o que ela diz: alcancei do Senhor um homem, não de Adão. Enquanto que no capítulo 5, o texto diz que Adão gerou um filho, foi o próprio Adão.
Por quê? Porque aqui não era uma mulher alcançando um filho do seu marido, como aqui no capítulo 5. Aqui era a humanidade concebendo um homem de Deus, ou seja, é Deus que está gerando um homem. Não numa mulher, mas na vida, na humanidade, na Havá, tá bom? Os dois filhos de Adão, Sete e Caim, têm uma genealogia muito parecida também. Aqui, ó, na genealogia de Sete, ele gerou Enoque, algumas descendências para frente, e depois Lameque, que nem Caim. Ó, Caim gerou Enoque e depois gerou Lameque. O que seria improvável, né, pessoal? Só se fosse que nem aquele vídeo lá do Porta dos Fundos, né, Humanidade, onde Caim e Abel vão tentar ter um filho um com o outro, porque seria improvável eles terem as mesmas descendências. E mesmo aqui entre Enoque e Lameque, ó, tem Matusalém, com um nome parecido com esse aqui, ó, Metusael. Então você vê que a genealogia basicamente é uma cópia com variantes da outra, tá bom? A história é apenas uma metáfora do gênero humano. Essa história poderá ser um reflexo sobre a rivalidade que sempre existiu entre agricultores e pastores, desde que foi introduzida a agricultura na vida dos homens. O agricultor odiava que os pastores passassem, né, com seus rebanhos pelos campos, que dava muito trabalho para cultivar. Você vai lá plantar uma hortinha e vem um cara passando boi para comer tudo. Então eles odiavam isso. E o pastor, por sua vez, odiava, né, que o agricultor tomasse posse das terras. Poxa, eu não posso mais levar meu gado para pastar ali porque o cara está plantando. Então tinha essa rivalidade. Até hoje tem, né? Porém, o agricultor ele é mais poderoso. Por isso o agricultor mata o pastor, porque o agricultor tem mais poder. O pastor morre e o agricultor é o sobrevivente. O agricultor é mais sofisticado do que o pastor. Por quê? Porque ele tem que dominar a técnica, as ferramentas, o calendário, a posição da lua. Eu posso plantar agora, será que vai nascer, será que não vai nascer? Então o agricultor ele tem mais sofisticação, né? Mais conhecimento técnico. A agricultura foi a primeira tecnologia sofisticada da história do homem, foi a primeira ciência. Por isso Caim, né, o personagem ali que é o arquétipo ali da história, ele foi o primeiro a experimentar as vantagens da ciência, diante da desaprovação de Deus. Já o agricultor, o que toca gado, ele teria que... o agricultor, é o agricultor, não é o pecuarista, perdão. O agricultor que está plantando, ele teria que devastar largas áreas florestais e outros habitats naturais para dar lugar à terra cultivada. Esse foi certamente o primeiro passo da destruição da natureza selvagem. Ou seja, o agricultor ele tem que desmatar o meio ambiente, né, destruir para poder plantar. Ou seja, ele é um selvagem, que nem o Caim da história. Isso nos leva à história dos hebreus, que na sua origem os hebreus eles dedicavam-se à pastorice. Inclusive eu falei isso na live ontem, né? Que os hebreus eram originalmente pastores de ovelhas, ficavam lá com o pasto, levando as ovelhas para pastar, que nem o rei Davi, o rei Saul, etc. E já os seus vizinhos ali da Mesopotâmia, e mais tarde os babilônicos, foram, por outro lado, os inventores da agricultura. A agricultura surge ali, entre o rio Tigre e Eufrates, ali na Mesopotâmia, porque o rio enche, depois dá para plantar, depois o rio desce, etc. Então foi ali que surgiu a agricultura. Então tinha essa rivalidade entre os hebreus e os povos da Mesopotâmia, tendo retirado desta atividade grande riqueza e poder, ou seja, viraram impérios. Daí a rivalidade entre os pastores, ou seja, os israelitas, e os agricultores, os povos da Mesopotâmia. Na história de Gênesis, o ataque de ciúmes de Caim foi desencadeado pela sequência de oferendas que ambos irmãos fizeram a Deus. Caim ofereceu vegetais do seu cultivo, que representa a Mesopotâmia, enquanto que Abel, aliás, representa Israel, perdão, enquanto que Abel, não, é Mesopotâmia mesmo, enquanto que Abel ofereceu umas boas peças de gado, que representa Israel, que era uma nação mais pecuarista, tá bom? Parece que Deus não gostou da oferta vegetariana de Caim, que é uma referência aos mesopotâmios, que eram bárbaros e poderosos. Ou seja, aquele povo que oferece vegetal para os seus deuses não agradam a Deus. É isso que o autor quer transmitir. E ele aprovou a oferta de Abel, ou seja, dos israelitas, que eram os criadores de gado, os pastores. Então essa história parece tomada de um oráculo de Balaão. O que compôs a história pegou isso aqui como base. Porque aqui em Números 24, Balaão ele lança um oráculo contra os quenitas, uma maldição. E aqui nessa maldição dos quenitas ele cita Caim. Esse Caim aqui pode ser até um nome próprio, pode ser um quenita, que Balaão está amaldiçoando. Então aqui dá a entender que esses quenitas seriam sim os povos da Mesopotâmia, os povos vizinhos que eram agricultores. E Balaão, na época que era um profeta, ele vai lá e joga uma maldição e ele cita Caim, apesar de algumas bíblias omitir aqui o nome Caim. E isso deveria ser um oráculo conhecido de Balaão, tanto que outros livros fazem uso disso, como aqui Judas. Você pode ver que aqui Judas ele cita Caim e Balaão no mesmo versículo. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Ou seja, Judas podia estar se referindo a essa maldição que Balaão lançou contra os quenitas,
citando esse tal de Caim. Pode ter sido até que esse Caim tenha matado alguém lá, sei lá, um pastor de ovelhas, sei lá, na época. O texto é muito insuficiente, mas pode ser que tenha mesmo sentido. Então a intenção do autor talvez fosse controlar os conflitos entre os agricultores mesopotâmios e os pastores hebreus e evitar assassinatos. O autor deveria conhecer o oráculo de Balaão, esse aqui de Números, onde ele amaldiçoou um tal de Caim, o Quenita, talvez por algo semelhante, talvez ele tenha matado um pastor, talvez tenha feito alguma atitude violenta ou bárbara, sei lá. Perdão. E ele usa isso como um arquétipo para a sua história e a transporta para Adão e Eva. Então ele pega esse Caim, usa como um arquétipo, ele cria toda essa história e joga lá em Gênesis 4. E só para finalizar, tanto que João aqui também no Novo Testamento ele faz uso, né, de uma referência a Caim, o que dá a entender que essa história deveria ser conhecida na época dos hebreus, ó. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. Será que esse Caim que ele está falando não é esse mesmo aqui de Balaão, que depois foi criada a história e jogada lá em Gênesis? É possível, que matou o irmão por inveja, era um bárbaro, etc. O irmão aqui também pode não ser o irmão literal, pode ser só o seu próximo, tá bom? Então, finalizando é isso, a história de Caim e Abel, ela é uma transposição, dá pra ver pelo texto, tem cidade, tem pessoas para matar Caim, ele já tem esposa, Abel também tem filhos, tudo isso. No capítulo 5, eles somem completamente da narrativa, como se Adão nunca tivesse tido esse filho. Então é só uma transposição, é uma história talvez para combater esse conflito que havia entre pastores e agricultores ali em Israel antigo, tá bom? Se gostaram, deixa o like aí ou comente, paz a todos.